Gravando esse podcast, eu tô percebendo que a crise dos 40 é, assim, uma constância de altos e baixos. Assim como os seus hormônios. Por isso, hoje eu conversei com a médica incrível, doutora Carolina Janowski, endocrinologista, que me explicou como se eu fosse uma criança de 10 anos, tudo o que você precisa saber quando chega perto dos 40 em relação à sua saúde, ao seu sono, ao seu metabolismo e aos seus hormônios. Então bora lá? Coloca suas luvas, lavar aquela louça que tá na pia, tirar a roupa do varal ou se esconder da sua família por meia horinha, porque tá começando agora mais um Que Crise é Essa? Doutora Carol, estou muito feliz que você está aqui. Obrigada por ter aceitado o meu convite para esse episódio. Obrigada a você. Eu tenho muitas dúvidas e acho que todo mundo tem muitas dúvidas sobre o tema que a gente vai falar hoje. Mas antes de começar, gostaria que você se apresentasse um pouco para quem está vendo, ouvindo a gente. Meu nome é Carolina Janowski, eu sou médica endocrinologista, sou formada há quase 20 anos na Escola Paulista de Medicina e atualmente eu sou professora lá, professora da pós-graduação e também fico com os alunos e com os residentes. Eu queria que a gente começasse falando uma pergunta muito básica, que é o que são os hormônios? Os hormônios são como se fossem mensageiros do nosso corpo. Então, eles são produzidos por algumas glândulas, né, que é o foco de estudo da endocrinologia, e eles levam informações de um lugar para o outro. Então, por exemplo, para funcionar a tireoide, sai um hormônio de dentro da nossa cabeça, da hipófise, que é uma glândula que tem lá dentro, para estimular a tireoide a produzir um outro hormônio que vai agir no intestino, no fígado, no coração, em todos os outros órgãos. Então, eles são como se fossem mensageiros, né? Eles são como se fossem os correios, né, para falar o que está acontecendo, quais são as informações que devem chegar ou não. E por que eles são tão importantes, assim, para o nosso organismo? Qual a importância dos hormônios? São vários tipos de hormônios. Então, o que a gente fala é que eles que fazem o controle de todo o nosso metabolismo. Então, são várias glândulas que produzem, né? Então, tem essa da tireoide, tem o pâncreas, que é uma glândula também que produz insulina, produz glucagon, que são alguns hormônios que fazem todo o controle da glicose. Para fazer o controle, por exemplo, do cálcio, a gente tem umas células, umas glândulas pequenininhas atrás da tireoide, chamam paratireoides, que também produzem hormônios. A gente tem os ovários nas mulheres, que são os hormônios que produzem os hormônios sexuais, e os testículos nos homens, que produzem também os hormônios sexuais. E, ultimamente, a gente vem vendo que, na verdade, o grande órgão endócrino do nosso corpo é o intestino. O nosso intestino também produz hormônios. E até essa moda que está, né, de todo mundo falando sobre as canetas emagrecedoras, na verdade, são análogos desses hormônios que a gente produz no intestino também. Me fala um pouco como isso funciona e por que a gente está vendo esse uso generalizado dessa medicação. Na verdade, assim, quando a gente come, né, o nosso metabolismo foi feito para reservar energia. Quando a gente era homem da pedra, a gente tinha que comer lá, caçava um bicho, comia e tinha que ficar andando até achar o outro para comer. Quem não conseguia reservar energia morria no meio do caminho, né? Então, a seleção natural selecionou as pessoas que conseguem reservar muita energia. Por quê? Quando a gente come, ingere, né, o alimento, quando ele cai no estômago, são liberados vários hormônios intestinais para avisar o cérebro que é para ficar saciado ou não, avisa o pâncreas para produzir insulina. Tudo é orquestrado por esses hormônios aí que são os mensageiros que eu te falei, que vão levando a informação. Mas, na maioria das pessoas, esse hormônio, que é o GLP-1, que é o mais conhecido, que é o Ozempic, né, a semaglutida, que é o análogo, ele é destruído rápido. Porque se naquela época, né, que a gente estava comendo lá o bisão que caçou, você come um pedacinho e ele fala para você parar de comer, você não sobrevivia. Então, tem uma enzima no nosso, uma enzima que é a DPP-4, que vai lá e destrói esse hormônio rapidinho. O que eles inventaram? Só que assim, hoje em dia tem um monte de alimento hiperpalatável, ultraprocessado, um monte de coisa, que a pessoa foi comendo, não faz mais exercício, porque a gente não precisa levantar mais, né? A gente pede comida no iFood, a gente faz não sei o que, então tudo é sentado. Então foi levando a essa pandemia de obesidade que a gente está vendo hoje em dia. E aí o que eles criaram que é revolucionário? Eles criaram um análogo desses hormônios que imitam o hormônio e fica 24 horas ou que fica uma semana ali circulando. Então, você fica saciado esse tempo inteiro. E, além de ficar saciado, você coordena essa parte de liberação de insulina. Então, para quem tem diabetes, é super bom, porque ele consegue, né, organizar ali quando que ela tem que ser liberada ou não. E, para quem tem obesidade, daí foi um divisor de águas, né? Porque o que a gente tinha antes de tratamento?
anfetaminas, que saiu até do mercado. Hoje em dia tem o Orlistat, que é uma medicação que perde peso, mas muito pouco, e a cirurgia bariátrica. Então, agora foi uma revolução. Só que o que aconteceu? É muito caro ainda, né? Então, acabou de sair e tal, as medicações são muito caras. Então, quem está usando? Quem quer perder 5 quilinhos para o verão. E aí, a ideia não é essa, né? Porque quem quer perder 5 quilos no verão, se conseguir organizar a dieta, tudo, consegue perder. Essas medicações são para quem tem realmente obesidade ou quem, por exemplo, não tem obesidade no IMC, mas a gente sabe que tem muita gordura corporal e essa gordura corporal está localizada no lugar errado. Por que é tão importante a gente checar e estar com os hormônios balanceados, é assim que fala? Sim, eles precisam estar em equilíbrio. Então, os hormônios, a importância deles é que se eles estiverem acima do normal ou abaixo do normal, eles podem dar vários sintomas nas pessoas. Então, por exemplo, um exemplo, né, que a gente é bem característico desse podcast que a gente está falando aqui, que é da menopausa, né? Então, o que acontece? Os hormônios que são produzidos no ovário, de repente, na mulher, de uma hora para outra, começam a parar de ser produzidos. E isso leva a uma mudança hormonal, uma mudança de humor, uma mudança em toda a nossa fisiologia por causa dessa falta desse hormônio. Então, isso é muito importante porque a gente precisa sempre manter esses hormônios em ordem. E várias coisas podem interferir. Então, desde estresse, né? Então, a pessoa está mais estressada. O próprio estresse leva ao aumento de um hormônio, que é o cortisol, que a gente chama de hormônio do estresse, que influencia em todos os outros. A gente ouve muito falar hoje sobre o cortisol, que tem que baixar o cortisol, que a gente está todo mundo com o cortisol lá no alto. Eu queria entender um pouco isso, assim, se o cortisol é esse vilão todo que a gente ouve muito falar, ou se não. Não, sim, o cortisol é um hormônio essencial para a vida. Né? A gente só consegue manter a nossa pressão, manter batimento, manter toda essa questão de água, sais no corpo por causa do cortisol. Mas é aquela coisa que ele também não pode estar em excesso. E esse excesso a gente não consegue medir no exame de sangue. É muito mais essa questão, porque eles são, a maioria dos hormônios não fica numa faixa sempre igual. Ela é pulsátil. Então, às vezes, você dosa num horário, ele está alto, no outro está baixo. Não é isso que vai falar para a gente se você está precisando, né, tomar cortisol ou não tomar. Não tem nada a ver com isso. Baixar o cortisol, lógico, a gente fala de baixar quando a gente fala de desestressar, tudo, mas não tem como, se zerar o cortisol, a pessoa morre, né? Então, não pode zerar o cortisol. Mas o estresse, por exemplo, ele pode gerar esse ganho de peso abdominal que você está falando, tudo por causa do cortisol, digamos, elevado? Sim, o cortisol elevado, e não é um elevado que a gente vê no exame que eu te falei, é como se fosse um subclínico, né? Um hipercortisolismo, que é esse excesso de cortisol subclínico. Você não consegue ver no exame de sangue, mas ele tem essa tendência a aumentar aí a gordura nessa região abdominal. Então, sim, quem vive sob estresse muito frequente, pessoas alcoolistas também, que pode ter alteração aí na produção do cortisol, você vê que a longo prazo ela começa a ter essa gordura abdominal mais predominante aí nessa região, que é o que causa mais risco cardiovascular, né? Que causa mais as complicações relacionadas à obesidade. Então, a gordura ruim, digamos, a pior gordura para a gente ter, teoricamente, é essa gordura abdominal? É essa gordura abdominal, porque ela é um reflexo que a gordura está se depositando no lugar errado. Né? Então, a gordura normal tem que ficar na pele, embaixo da pele, no tecido subcutâneo. Se ela começa a se depositar em um lugar errado, então no fígado, no músculo, então a gente chama de gordura ectópica, então está fora do lugar correto. Então, quando essa gordura está fora do lugar correto, ela causa toda essa inflamação, que pode levar a aumento de cortisol, que pode levar a aumento de insulina e causar uma resistência à insulina e levar a diversas doenças que acontecem depois. Eu estou te perguntando isso justamente porque quando a gente passa dos 40, chega depois dos 40, uma das principais queixas que eu ouço de amigas, enfim, minhas até, a gente começa a ganhar uma gordura abdominal e ela é difícil de perder. Uma gordura localizada, não sei nem se esse é o termo certo, que a gente não tinha antes. Uhum. Na verdade, essa gordura tem muito mais a ver com a queda do estrogênio. Então, a mulher, a maioria das mulheres, ela tem um biotipo que ela tem mais quadril, né? Então, essa gordura do quadril, da perna, do braço, é uma gordura boazinha, porque ela não causa tanto essa inflamação. A partir do momento que cai o estrogênio, a gente começa a depositar gordura igual do homem. Então, fica com aquela gordura mais no terço superior, né? Abdômen e tronco.
Essa gordura é a perigosa que a gente fala, porque é isso, ela é uma gordura que está depositada no lugar errado, que não era para estar, e ela causa essa inflamação que gera risco cardiovascular, risco de doença renal. Até hoje em dia a gente sabe que tem maior risco de demências, né, de Alzheimer, por causa dessa inflamação dessa gordura visceral, que é essa gordura dentro das vísceras, né? Então tem a ver com estrogênio. Então vamos entender. Vamos supor, eu tô aqui 40 anos, chego no seu consultório. Qual que é a primeira coisa, as primeiras coisas que você vai investigar, por exemplo? Primeiro a gente tem que saber se está com alguma queixa, né? Os sintomas, vai. Algum sintoma. O que acontece é que que a gente vê bastante é que nos exames de sangue não vai vir nada alterado. Provavelmente o seu exame de sangue deve estar tudo normal, né? Então eu vou falar, você não tem nada. Você está com essa gordura abdominal porque você está comendo errado, alguma coisa assim. E o que a gente está vendo é que esse período de baixa do estrogênio na mulher, ele começa uns 10 anos antes da menopausa propriamente dita. A menopausa propriamente dita é o quê? A menopausa propriamente dita é a última menstruação da mulher. É uma data, então. É uma data. É um dia. Um dia. Esse dia foi a minha última menstruação. E a gente só sabe isso 1 ano depois. Então, 1 ano depois que você teve a última menstruação, você ficou 1 ano sem menstruar, a gente fala, ó, a menopausa foi esse dia aqui. Então, no popular, a gente fala menopausa todo esse período. Mas, na verdade, o período a gente chama de climatério. Quando a gente fala menopausa, a gente está falando dessa época. E esse período pode começar 10 anos antes. Então, se uma mulher... 10 anos. Então, uma mulher de 40... Se você tiver uma menopausa com 40 anos, que é precoce, mas não é prematura, mas não é precoce, né? Porque, na verdade, a partir dos 40 você já pode ter a última menstruação. Então, com 30 você já pode começar a ter sintomas. Você tem que começar a se preparar para essa fase desde os 30 e pouco. Qual foi a pessoa assim mais jovem que você já viu que começou com esses sintomas? Assim, naturalmente, eu tô vendo bastante gente com 42, 43 anos entrando. Mas tem a menopausa que a gente chama de prematura, que é a falência ovariana precoce, né? Que, na verdade, pode começar com 30 e poucos. Tem gente com 20 e poucos, que geralmente é uma doença autoimune, que destrói o ovário, e daí ela para de produzir hormônio, então começa com essa menopausa muito antes do que deveria ter. Quais são as principais, as queixas mais comuns dessa faixa etária? Eu acho que, assim, quando começa a ter essa variação hormonal, acho que tem essa questão da gordura abdominal, que as mulheres acabam falando bastante, mas eu acho que o humor começa a ficar mais lábil, né? A pessoa fica, aquela pessoa que era sempre bem-humorada, começa a ter uns episódios de ficar meio triste, né? De não estar muito bem. O sono começa a ficar prejudicado também. Então, a pessoa começa a acordar de madrugada, que ela não acordava, ou ter dificuldade para dormir. Então, isso é uma queixa que é bem frequente também. Queixas de pele, né? Então, a pele começa a ficar ou mais oleosa ou começa a ficar mais seca. Então, muda a textura da pele nessa época. Cabelo, começa a cair cabelo. Então, são algumas queixas que as pessoas chegam e não associam, porque com 40 anos você não associa que você vai estar na menopausa, né? Ainda mais porque, assim, eu acho que os nossos antepassados, né? Mães, avós, como tinha muito tabu em relação à menopausa... Assim, a minha avó, com 60 e poucos, 70 anos, ela andava com absorvente na bolsa. Tipo, óbvio que ela estava na menopausa, mas assim, ela andava porque tinha esse tabu, né? A mulher não podia envelhecer. Então, você não conseguia nem saber se ela já tinha entrado ou não, porque tinha isso de não poder falar. Então, a gente, com 40 anos, tem que começar já a ficar de olho nos sintomas, porque, às vezes, você está achando que você está com uma depressão profunda. Pode estar, óbvio, né? Uma coisa não exclui a outra. Mas, às vezes, é só essa variação hormonal, que você, conseguindo normalizar, você já se sente bem melhor. E, assim, cá entre nós, 40 anos, você está, né, no auge da vida, né? Você está na metade, você vai ter metade para viver ainda. Então, você tem que estar bem. Então, não pode ficar, putz, agora eu estou na menopausa, já era, né? Tem que me conformar. Não é assim, né? Lógico, tem gente que não pode fazer reposição hormonal por problema que já teve algum câncer de mama, né? Alguma coisa algum tumor relacionado com o hormônio. Mas a grande maioria pode fazer e deve fazer, então tem que ficar atento para ver se vai precisar fazer alguma reposição ou não. Quando você fala em reposição hormonal, é, por exemplo, complementar um hormônio que está faltando ou tirar um hormônio que está em excesso? É a progesterona, é a testosterona? O que é? Na pós-menopausa, como o ovário para de funcionar, ele entra em falência, os hormônios principais que param de ser produzidos são estrogênio e progesterona. Então, quando você vai repor, né, quando a gente fala reposição hormonal, é repor esses dois, né? Então, sempre a reposição hormonal tem que ter esses dois. Em alguns casos, quando a mulher não tem mais útero, tirou por algum problema, mioma, tal, ela não precisa da progesterona, tá? Porque a progesterona ela é usada para proteger o útero de não ter problema de câncer de útero depois.
E a testosterona, que é sempre uma polêmica, mas na pós-menopausa é muito importante a reposição, porque a gente sabe que o nosso ovário também produz testosterona. Então, às vezes, por mais que seja uma quantidade pequena, o fato de você parar de produzir faz diferença no corpo. Principalmente na mulher, nessa questão do desejo sexual, libido. Então, quando a mulher tem queixa disso, ela tem indicação de repor. E quando a gente fala repor, não é repor doses cavalares para ficar super alta, você ficar fortona, sem cabelo, nada. Não, é uma dose fisiológica, a dose que você teria que ter antes e você não tem mais. Então, a reposição, hoje em dia, a gente sabe que é super segura, né? Tanto do estradiol, quanto da progesterona, quanto da testosterona, quando feita adequadamente também. Geralmente, o estradiol e a testosterona é feito em gel, que quando a gente passa gel ou um PET, né, que deixa como se fosse um adesivo, a passagem pelo fígado, né, a metabolização é mais leve, então não tem tanto risco para o fígado, porque qualquer medicamento tem risco, né? E a progesterona pode ser ou via oral ou via vaginal. Então, por exemplo, a mulher que já tem DIU, né, o DIU Mirena ou Kailina, que são os que têm progesterona, não precisa repor por boca também, porque já tem ali o DIU local, a progesterona local. Então, só precisaria repor o estradiol. Mas isso é de mulher para mulher, né? Não tem como a gente falar, ó, todo mundo vai ter que fazer desse jeito ou todo mundo vai ter que fazer daquele. Então, cada um tem que passar no médico para ver como que seria melhor a reposição. Para os sintomas, teoricamente, é reposição hormonal. É isso que a gente faria, assim. Esse seria o tratamento, digamos, para amenizar todos esses sintomas do climatério, da perimenopausa. E, em geral, são esses. A gente só não... Porque em medicina a gente tenta juntar tudo num diagnóstico só. E aí, às vezes, por exemplo, a mulher tem uma dor muscular. É super comum ter aquele ombro congelado, que a pessoa não consegue levantar o braço. Sim, eu ouvi falar, a Naomi Watts falou disso numa entrevista que eu vi. Eu falei, nossa, gente, que é um sintoma isso que ninguém... Exato, que ninguém lembra e que pode ser. Então, você está com esse sintoma, você está com um problema de sono, você está com um fogacho, né, que é o mais clássico, né, mas que às vezes as pessoas não têm. Ao invés de você dar um remédio para dor no ombro, outro remédio para dormir, outro remédio... Se você fizer a reposição hormonal de uma forma correta, você consegue sanar todos os sintomas, né? Então, na verdade, primeiro você tenta fazer a reposição, daí vê o que sobra. Então, fez a reposição, putz, mas mesmo assim o humor está diferente, né? Ela está mais triste e tal, então talvez tenha uma depressão junto, não exclui, né, uma coisa da outra. Mas como a gente sabe que o tratamento inicial é essa reposição hormonal, então repondo o hormônio, sobrou alguma coisa, daí você começa a tratar, mas não o contrário, né? Porque senão você vai encher a pessoa de remédios e não vai ter problema. E alimentação, estilo de vida, tudo isso conta também, exercício físico? Muito. Isso faz muita diferença mesmo? Muita diferença. Muita diferença. E alimentação, né, para essa questão inflamatória, né? Não é aquela coisa de, não tem que comer glúten, não tem que comer lactose, nada. Mas fazer uma dieta saudável, evitar ultraprocessados, né? Evitar refrigerante, evitar álcool nessa faixa etária. Às vezes, quando você toma álcool, você estava acostumado a tomar um vinhozinho, mas você vai começar a tomar, você se sente mal, começa a dar dor de cabeça que você não tinha antes. Então, isso pode ser também pelo déficit hormonal. E exercício físico é fundamental. Então, assim, tanto para a parte muscular quanto para a parte óssea. Né? O osso, a gente tem um pico de massa óssea, né, as mulheres, até os 30 anos de idade. Depois dos 30, é só ladeira abaixo. Então, Socorro. Depois dos 30. Então, assim, a gente tem que ter uma alimentação adequada com esse aporte de cálcio, mas tem que fazer exercício físico, principalmente musculação. Né? Porque o músculo, além de proteger o osso, ele libera alguns hormônios que protegem esse osso para ele não ficar perdendo tanto cálcio e ficando tão fraco. Né? Então, hoje em dia, né, a gente fala que o strong is the new skinny, né? Porque no passado tinha que ficar toda magrinha, tal, você fala, quero ser modelo, tal, tem que ficar magrinha. Isso não é mais tão legal. Hoje em dia você tem que ter músculo para você conseguir ter uma vida longeva, né? Que eu acho que é o mais importante, é viver bem, viver bastante, mas viver bem também. Não adianta você viver bem, viver bastante com um monte de doença, né? Tomando um monte de remédio. Então, a ideia é com o estilo de vida você conseguir manter essa vida saudável por muito tempo. Porque às vezes a pessoa ela é magra, mas isso não quer dizer que ela é saudável. Sim, né? Às vezes não tem massa muscular nenhuma, né? E aí pro futuro, porque o que acontece? Você não tem o suporte ali do músculo e seu osso está fraco, se você tropeçar, você cai e quebra o osso. E aí as complicações decorrentes de uma fratura de fêmur, por exemplo,
são enormes, né? O risco de mortalidade é altíssimo, você vai ficar parada há muito tempo, daí tem risco de trombose, tem um monte de complicações de uma fratura que poderia ter sido evitada por só fazer exercício físico, né? Então, treinar o músculo também é treinar os ossos, digamos assim. Sim. Né? É Sim. Fortalecer os ossos também. Também. Com 40 a gente começa essa, digamos assim, essa perda de músculo. Sim. E de qualidade óssea, assim, né? A qualidade óssea com 30 já começa. E provavelmente de músculo também. Mas que o músculo está sendo mais estudado ultimamente, né? Porque antes não achava que era tão importante. Por que tá essa tendência de estudar músculo agora? Porque estão descobrindo que o músculo ele produz alguns hormônios que ajudam nessa questão de longevidade. Então, um dos hormônios, por exemplo, chama irisina. Então, esse hormônio irisina, ele consegue ajudar na sinalização de insulina, ele consegue ajudar, né, nessa parte de manter a massa óssea. E a sinalização de insulina, ou essa inflamação causada pela insulina, pela resistência à insulina, né, que é um hormônio também, isso está sendo descoberto que é ela que causa todas as outras doenças. Então, câncer de mama, a gente já sabe que tem a ver com resistência à insulina. E o que é resistência à insulina? Resistência à insulina é que quando você está com essa gordura visceral, né, essa gordura abdominal, que está inflamando o seu corpo, o seu pâncreas produz a insulina que é para pôr a glicose dentro da célula. Às vezes essa insulina não consegue agir por causa dessa inflamação que está acontecendo. Então a gente fala que você tem a insulina, mas ela está com uma resistência à ação dela. Então isso leva a glicose a ficar mais alta no sangue, não a ponto de ter um diagnóstico de diabetes, mas a ponto de inflamar todos os... A insulina controla a glicose, é isso? A insulina põe a glicose para dentro da célula. Uhum. Então todos os nossos órgãos precisam de glicose, né? Porque ela que é o alimento, Mas por que a gente, por exemplo, não pode ter pontos altos de glicose? Porque quando essa glicose está, por exemplo, no vaso sanguíneo, ela é tóxica. Então, ela inflama esse vaso e ele fica machucado. Então, você já deve ter ouvido falar, quem tem diabetes tem que ter cuidado com os pés, com os olhos, porque nessas regiões, né, no nervo, na retina e no rim, os vasos sanguíneos são muito fininhos. Então, quando tem uma lesão lá, machuca, ele para de levar sangue. E aí pode dar problema de visão, problema de perder o dedo, né, perder alguma parte da extremidade. Então, porque a glicose ela é tóxica para o vaso sanguíneo, né? Então, para esses vasos pequenininhos e para os grandes também. Tanto é que quem tem diabetes tem mais risco de ter infarto, derrame, né? Que são nos vasos grandes. Então, o que está sendo descoberto é que o carro-chefe de tudo isso aí é a insulina que está alta ali, que não deixa, que ela quer colocar a glicose para dentro, mas ela não consegue porque essa inflamação não deixa. Então, é como se ela fosse uma chave que não está conseguindo entrar na fechadura. E daí, quando ela fica lá circulando junto com a glicose alta, isso daí leva a vários outros problemas. E por que normalmente as pessoas têm essa resistência insulínica? Assim? É a alimentação, é estilo de vida? Tem a ver com tudo isso, mas é essa gordura fora do lugar. Então, às vezes, assim, os pacientes com obesidade grave têm, e às vezes é o que você falou, a pessoa ela é magra, mas ela não tem massa magra, só tem massa gorda em lugar que não era para estar. Então, essa gordura no lugar errado, ela causa inflamação. A gente tem que estar sempre equilibradinha. Se dá uma desequilibrada, já dá algum sinal que não é tão claro, né? Então, não dá dor, não dá nada. Mas com o tempo, né? Ao longo do tempo, você vai tendo as complicações desses problemas metabólicos que pode ser por causa dessa questão de gordura no lugar errado, de não ter nada de massa muscular. Então, tudo isso pode levar a problemas. Quando a gente está falando de metabolismo, então, o metabolismo também fica mais devagar ou piora depois dos 40? Sim. né, gente? Só boas notícias. Mas tem como resolver, né? Mas, assim, o fato de baixar a quantidade de hormônio feminino faz o nosso metabolismo basal, que é o que a gente gasta de energia para viver, né? Para respirar, para dormir, baixar muito. Então, aquele fala, nossa, mas eu continuo comendo a mesma coisa e eu estou ganhando peso. Porque o seu metabolismo basal está mais lento. Você vai gastar menos energia. E como que faz para aumentar esse metabolismo basal de novo? Ganhando músculo. Porque o músculo, ele gasta, ele consome, né, energia. Então, ele faz o seu metabolismo ficar mais rápido. Se você ficar só com muita gordura corporal, a gordura corporal é um tecido meio inerte, assim. Ela fica meio paradona ali. Então, ela não vai fazer o seu metabolismo acelerar. Então, por mais, às vezes, a pessoa tem
um excesso de peso importante, mas é 50% de gordura corporal, a taxa metabólica basal dela é super baixa. Você olha na bioimpedância, é super baixa. Então, tem que sempre saber que isso daí pode, o ganho de massa muscular, isso daí vai melhorar. E como que a gente faz para saber que a gente está com isso? Vamos supor que o nosso metabolismo está mais baixo. Como a gente faz para saber que talvez você está com algum problema na tireoide? São sintomas? O que a gente tem que... onde a gente vai procurar essa informação? Então, os sintomas, eles são bem inespecíficos, né? Então, é isso. Estou mais cansada, estou dormindo mais, minha pele está mais seca. Então, e eles se misturam. Então, os sintomas de hipotireoidismo são super parecidos com os sintomas de perimenopausa. Não dá para saber qual que é qual. Gente, que confusão. É só no exame de sangue, né? Então, quando dose o exame de sangue, a gente vê, será que o hormônio da tireoide está baixo ou será que é alguma alteração? Se você, nos exames de sangue, está tudo ok, igual eu falei no começo, seus exames estão ótimos, mas se continuar com esses sintomas, daí a gente tem que levar em consideração os seus sintomas. Então, provavelmente, está mais relacionado à perimenopausa do que a tireoide, por exemplo. A tireoide tem que ter alteração do exame de sangue. A perimenopausa não. A perimenopausa, como flutua e é uma fase que você não está totalmente sem hormônio, né? Mas está ali flutuando, a gente tem que fazer o tratamento clínico com base no quadro clínico e não com base no laboratório. Entendi. Então, não é um exame de sangue para ver os hormônios. Vamos checar os seus hormônios. Isso não vai dizer muita coisa, talvez. Ele descarta as causas mais clássicas. Então, por exemplo, o exame de sangue dá para ver se você está com hipotireoidismo ou não. Né? Se eu olhar lá o TSH, o T4, a gente consegue te falar. Mas para falar se você está na menopausa ou não, não é só o exame de sangue. Né? Muito mais esse quadro clínico, essas queixas, como que está o ciclo menstrual. Quando a mulher se conhece bem, né, conhece o corpo, sabe quando quer, ela consegue perceber, está espaçando minha menstruação, ou está ficando mais curta, ou mudou o fluxo, tal, ela consegue falar. Mas, às vezes, assim, é aquela mulher que usou anticoncepcional a vida inteira. Não sabe. Daí, de repente, ela resolve parar o anticoncepcional e vê que está tudo uma bagunça. Então, daí, nos exames de sangue, a gente consegue ver. E essa parte de taxa metabólica basal, você consegue ver indiretamente numa bioimpedância, você consegue fazer um teste ergospirométrico para ver o quanto que o seu corpo gasta, né? Se você, geralmente, quando é mais atleta, assim. Mas dá para você ter uma ideia, né, com esses exames que você consegue fazer no laboratório ou no consultório do médico. E muito exercício físico, pelo visto, né? E muita academia e muita musculação. Sim. Eu acho que, assim, é uma coisa que é isso que está sendo muito estudado. Tem muitos ortopedistas até estudando essa parte, né? Tem uma ortopedista americana bem famosa que está falando bastante sobre menopausa, que também está nessa fase, a doutora Vonda Wright. E é isso, é ganhar músculo, né? E para a mulher, às vezes, é difícil isso, que a gente prefere fazer um spinning, né? Ter aquela liberação de endorfina, né? Porque você fica feliz e tal. Mas é super importante. E o que eu falo para as pacientes é sempre assim, olha, tem que ser igual remédio. Você prefere tomar um remédio ou fazer meia hora de musculação? Então, assim... Como diria minha mãe, engole o choro e vai lá fazer, porque para o futuro você vai agradecer no futuro. Né? Em alguns médicos que eu já passei, assim, com algumas queixas de talvez perimenopausa, não sei se é ou não, mas muitos falaram para mim já assim, mas você tá menstruando? Então tá bom. Então, mas não é só isso, e né? Não é só isso, né? Sim. Não é, assim, a gente vive numa época também que a gente, assim, é super estimulada, fica o tempo inteiro no celular, olhando tela e tal. Tudo isso também leva a sintomas de cansaço, né? De exaustão, que tem tanta queixa. Mas não é só a menstruação. Então, às vezes, você tá menstruando, mas os seus hormônios já não estão tão mais equilibrados e isso pode estar te dando esses sintomas que você está sentindo. Eu fui num congresso de menopausa, que um médico foi falar e falou que não, se ganha peso na menopausa, é só fechar a boca, que é assim mesmo. Imagina. Eu saí, né? Eu fui embora do congresso, porque eu falei, não é possível que eu tá falando um negócio desse, sabe? Uhum. E, então, tem que ouvir, tem que ver o que tá sentindo, porque é isso, às vezes são várias coisas misturadas, né? Por que você acha que estamos falando tanto sobre menopausa? Mulheres que são poderosas, que são, né, que venceram na vida, tudo estão passando por isso e estão conseguindo falar sobre o assunto. E aí, quando você fala, as outras começam a se sentir à vontade para falar também. Antes era só homens que estudavam, então, assim, até na faculdade a gente brinca. Se o homem entra na menopausa, de um dia para o outro acaba a testosterona.
Imagina, já tinha tudo que era tratamento. Não, Você sim, podia já mesmo estaria com câncer de resolvido. próstata, você podia tomar, você dava um jeito. Agora a mulher fica nessa, já não, é assim mesmo, ai, deixa. E a gente vai levando também, né? Porque você vai se conformando e tal. E eu acho que é uma geração que não quer mais conformar, entendeu? Nos Estados Unidos, eles vão tirar na embalagem da reposição hormonal, tem uma tarja preta falando que pode dar câncer. Por causa de um estudo antigo, né? Eu ia te perguntar sobre isso, assim, que acho que muita gente se descontra justamente porque tem estudos ou já tiveram esses indícios de que pode dar câncer, né, reposição. Esse estudo foi um estudo do começo dos anos 2000 que eles fizeram, foi o maior estudo relacionado à reposição hormonal pós-menopausa, mas eles deram reposição pós-menopausa para qualquer mulher que tinha parado de menstruar. E aí eles viram um aumento de risco de câncer de mama em mulheres com mais de 60 anos, que já estavam há mais de 10 anos na menopausa. Então, imagina, você está ali quietinho, sua mama quietinha, né? Porque você parou de ter estímulo hormonal, o útero quietinho, parou de ter estímulo hormonal, de repente você dá um monte de hormônio para essa pessoa. Isso pode estimular de um jeito diferente que vai realmente ter mais casos de câncer. Mas quando você avalia as pacientes que começam a reposição hormonal na janela de oportunidade, e qual que é essa janela? Até 10 anos pós-menopausa. Então, você parou de menstruar até 10 anos, é super seguro você usar. Até 5 anos é meio que quase obrigatório, porque é muito seguro mesmo, que é o tempo que o seu corpo não deu tempo dele ficar naquele repouso, né? Então, hoje em dia, só que esse estudo, como foi muito grande o estudo, e saiu na mídia antes de sair o resultado do estudo na revista. Absurdo. Então, já colocaram na bula, uma tarja preta lá, dá câncer. Então, imagina, você vai comprar um... Claro que não. Você não vai querer, né? Você ficar na dúvida, é melhor não. E aí, esse grupo de mulheres que estão estudando menopausa conseguiram tirar. O FDA vai tirar da bula que causa câncer. Né? Então, lógico, tem que ter uma conversa com o seu médico para ver se tem indicação ou não, mas não vai ser aquela coisa que você chegou na farmácia e você já viu que você não pode usar, porque você não vai usar uma coisa que vai te dar câncer, entendeu? Você tem um estilo de vida adequado, né? Um estilo de vida saudável. E aí, quando você vai passando por essas fases meio de revolução, né? Hormonal ou alguma doença, alguma coisa, você consegue lidar muito melhor com isso. E com a ajuda médica de reposição hormonal ou de alguma medicação, daí vai mais tranquilo, entendeu? É difícil? Sempre é. Você passar por uma mudança radical na sua vida sempre é difícil. Né? Acho que você comentou que já falou aqui sobre divórcio, falou de carreira, né? De dinheiro. Então, todas essas fases que a gente tem uma mudança muito radical são difíceis. Mas se você estiver preparada, né? Já vindo preparada e com as ferramentas necessárias para passar tranquila, eu acho que vai super bem. Então, você acredita que dá para ter um climatério, entre aspas, tranquilo? Vai, essa fase... Acho que sim, acho que assim, tem que ter consciência que está passando por um momento radical, né? Não é fácil, é uma montanha-russa. E é um período longo, né? É um período longo. Não é assim, são 2 anos. Não. É E depende quase pra 10. E depende de cada mulher. Às vezes tem mulher que eu falo que tem 70 anos passando consultório e tem fogachos até os 70 anos. Que nunca passaram. Que nunca passaram. Mas a maioria não fez reposição, né? Porque é daquela época que o pessoal tinha medo de repor, né? Então, tem uma relação com isso também. Então, quando que a gente que é recomendado procurar um endócrino, por exemplo? Olha, com 35 anos, é a recomendação de fazer meio que um check-up geral hormonal. Então, colher TSH, todos esses hormônios. Então, se você tiver sem queixa nenhuma até os 35, acho que com 35 anos vale a pena passar para dar uma geral, ver essa parte hormonal. Se você tem histórico familiar, tipo, a família inteira tem hipotireoidismo, você vai passar antes, né? Mas depois, se você, né, tá passando só com o ginecologista tal, e quiser uma idade chave, eu acho que 35 seria legal. E a menopausa é uma fase que é importante, tá, o gineco e o endócrino conversando, né? Porque precisa fazer os exames ginecológicos para ver se está tudo ok, né? Que no endócrino acaba não fazendo, para pedir mamografia, ultrassom pélvico e tal. Então, essa conversa dos dois, se estiverem falando a mesma língua, sempre dá mais certo. Os homens passam por essas mudanças hormonais também, quando chega aos 40, 40 e pouco, ou não? Os homens, geralmente, é um pouco mais tarde, né? E não é uma coisa tão brusca igual da mulher. Então, a andropausa, que eles falam que seria equivalente da menopausa, começa a ter uma queda da testosterona, que é o hormônio masculino equivalente ao estradiol, mas é mais tarde e é mais gradual. Então, não é aquela coisa que, de repente, para de funcionar.
Tanto é que tem homens que com 60, 70 anos têm filhos, né? Então, a queda hormonal deles não é igual das mulheres, né? Falando assim, evolutivamente, não dá para saber por quê, né? A mulher para de ser fértil com 40 e pouco e o homem não, né? Ainda não chegamos a essa conclusão. Mas tem uma queda, só que geralmente o homem ele percebe alguma coisinha, principalmente relacionada à libido, nessa parte sexual, já vai no urologista e ele já faz a reposição, né? É diferente da gente, que a gente fica, né, enrolando, acha que não é isso, tal, tenta achar várias outras causas e não procura. Mas os homens não se fala tanto do assunto porque realmente é uma queda, ela é mais tardia e é bem mais gradual. Então não é uma coisa que muda assim completamente de uma hora para outra. E para eles é só medir a testosterona e é isso, assim que sabe. Bem mais simples. Bem mais simples. Que legal. Mas faz parte. Tá bom, doutora Carolina, muito obrigada. De nada, imagina. Eu adorei o nosso papo, foi um prazer. Vou marcar minha consulta em breve. Porque o que a gente conversou aqui, eu tô precisando mesmo. Com tudo, Preciso mesmo ir. E agradeço demais. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Um prazer. O prazer é meu. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.